Esqueçam as carruagens douradas e as pesadas coroas. A verdadeira coroação aconteceu em total silêncio, atrás de uma porta de carvalho trancada, as Language Not Registered for Generation H da manhã de hoje. Language Not Registered for Generation de março, de Language Not Registered for Generation. Enquanto o mundo dormia, a estrutura de poder da monarquia britânica foi fundamentalmente desmantelada e reconstruída. O rei Charles III não abdicou do trono oficialmente, mas, para todos os efeitos, seu reinado como tomador de decisões absoluto terminou a Language Not Registered for Generation Horus. Nossas fontes dentro do Palácio de Buckingham confirmaram que o rei assinou oficialmente um conjunto de cartas patentes sem precedentes. Isto não é uma atualização administrativa de rotina. Trata-se da ativação do mecanismo de regente, ou pomo da autoridade, na prática. O príncipe William agora detém o que fontes internas chamam de autoridade final, um poder de veto supremo que efetivamente marginaliza a rainha Camila e coloca o futuro da Casa de Windsor exclusivamente nas mãos do príncipe de Gales. Por que um pai privaria sua própria esposa de sua influência para empoderar seu filho? A resposta está enterrada em um arquivo vazado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um documento conhecido nos círculos de inteligência como o Dossiê de Language Not Registered for Generation de fevereiro. Esta é uma notícia bombástica que está abalando os alicerces de Londres nesta manhã. Quando Andrew Mountbatten Windsor foi detido em Language Not Registered for Generation de fevereiro, o palácio alegou tratar-se de um caso jurídico isolado. Mentiram. A prisão foi apenas a primeira peça do dominó. A verdadeira explosão ocorreu quando os investigadores descobriram um rastro digital que ligava membros da realeza de alto escalão a vazamentos de dados confidenciais do governo. A crise desta manhã gira em torno de uma revelação específica. William descobriu um nome em uma lista negra do Departamento de Justiça que Camila passou os últimos Language Not Registered for Generation anos tentando apagar dos arquivos reais. Se você estiver assistindo a isso ao nascer do sol em Language Not Registered for Generation de março, estará testemunhando o início de uma guerra civil na família real. Se quiser ver as provas que o palácio está tentando suprimir, curta e inscreva-se imediatamente. Estamos acompanhando esses acontecimentos minuto a minuto. Deixe um comentário abaixo com a palavra transparência, se você acredita que William está certo em assumir o controle, ou lealdade, se você acha que o rei foi longe demais. Seu envolvimento nos ajuda a manter esta investigação viva, lutando contra a censura do palácio. Segundo um alto funcionário da corte que estava presente durante o confronto noturno no palácio, o clima era gélido. O rei, visivelmente debilitado pelos tratamentos contra o câncer, teria sido pego no fogo cruzado entre sua esposa e seu herdeiro. A fonte descreve um momento as Language Not Registered for Generation H, Language Not Registered for Generation da manhã, quando William entrou no escritório particular do rei com uma pasta encadernada em couro. Ele não o cumprimentou. Em vez disso, apresentou as provas da correspondência privada contínua de Camila com indivíduos ligados ao escândalo de Andrew. As palavras de Williams foram incisivas e inequívocas. Ele disse ao pai, e cito: "A coroa não pode sobreviver a mais um mês de segredos. Se o senhor não romper os laços para proteger a instituição, então eu o farei. Não estou pedindo permissão, estou apresentando o único caminho a seguir." Charles, aparentemente exausto e desiludido, olhou para os documentos por menos de um minuto antes de empurrar o pergaminho sobre a mesa. Ele teria respondido em um sussurro: "Então, o fardo é seu, William. Faça o que precisa ser feito." Com essas 10 palavras, o rei efetivamente entregou as chaves do reino. Essa nova autoridade significa que, pela primeira vez na história, um príncipe de Gales
pode se sobrepor à rainha consorte em assuntos de segurança do palácio, pessoal e, principalmente, o orçamento real. Mas por que Camila está reagindo com tanta veemência? Não se trata apenas de ego, mas de sobrevivência. Durante anos, Camila atuou como a principal guardiã do rei. Mas o novo plano de reestruturação corporativa de William visa transformar o palácio em uma casa de vidro. Ele exige a divulgação completa de cada reunião, cada telefonema e cada perfume usado pelos membros da família real. Hoje, pela manhã, às 4 horas, surgiram relatos de que a secretária particular de Camila foi impedida de entrar nos arquivos do soberano por uma equipe de segurança designada pessoalmente por William. A desavença deixou de ser um rumor e se tornou um bloqueio. A situação chegou a um ponto crítico quando Kate Middleton, a princesa de Gales, entrou em cena. Enquanto a mídia se concentrou em sua recuperação, nossa investigação revela que ela foi a arquiteta silenciosa dessa mudança de poder. Kate trabalhou nos bastidores com consultores jurídicos para garantir que, quando William assumisse a autoridade final, ela estivesse juridicamente sólida. Ela sabe que a prisão de Andrew em Language Not Registered for Generation de fevereiro foi apenas o começo. Um segundo conjunto de documentos está previsto para ser divulgado até o final deste mês. E o novo poder de veto de William é a única coisa que impede o colapso total da monarquia. Acompanhe-nos enquanto nos aprofundamos no conteúdo do dossiê de Language Not Registered for Generation de fevereiro. Estamos prestes a revelar o ultimato específico que William deu a Camila há apenas Language Not Registered for Generation minutos. Você está testemunhando a mudança mais significativa no poder britânico em mais de Language Not Registered for Generation anos. Este é o fim da velha guarda. A era do príncipe regente começou e a primeira pessoa que ele removerá do círculo íntimo irá chocá-lo. Assine agora para não perder a próxima atualização desta investigação de última hora. O impacto da prisão de Andrew Mountbatten Windsor em Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation não foi uma surpresa para todos dentro do palácio. Enquanto o público assistia a uma repentina catástrofe legal, o príncipe de Gales via a conclusão bem-sucedida de uma cirurgia de 3 anos. Este foi o primeiro dominó em uma sequência que William vinha calculando desde que assumiu a administração das propriedades reais. Para entender por que William tomou posse definitiva esta manhã, precisamos analisar as evidências que o palácio tentou esconder sob o tapete da tradição. Não se trata apenas dos problemas legais de um homem. Trata-se da erradicação sistêmica do que William chama de rede parasitária que cerca o trono. A cronologia começa no final de Language Not Registered for Generation, quando William supostamente obteve acesso a um segundo arquivo de correspondências digitais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Entre esses arquivos, havia uma sequência devastadora de e-mails datada de outubro de Language Not Registered for Generation. A remetente era Sarah Ferguson, duquesa de York, e o destinatário era Jeffrey Epstein. Uma mensagem específica, destacada no dossiê de Language Not Registered for Generation de fevereiro, mostra Ferguson escrevendo com um tom de desespero. Ela afirmou, e cito, "Preciso urgentemente de dólares americanos, Language Not Registered for Generation, para estabilizar meus negócios. Não tenho a quem recorrer." Quando esses e-mails vieram à tona no início de Language Not Registered for Generation, William não viu apenas um escândalo financeiro, mas uma falha de segurança. Para ele, qualquer pessoa que tivesse entrado em contato com Epstein em busca de dinheiro representava um risco permanente para a coroa. Uma fonte do palácio recorda uma tensa reunião no final de janeiro, na qual William apresentou essas descobertas ao seu pai.
O príncipe teria sido implacável, dizendo ao rei: não estamos apenas protegendo um membro da família, estamos criando uma brecha para a chantagem. Isso acaba agora ou a monarquia acaba com ele. Foi nesse momento, porém, que a ruptura com a rainha Camila se transformou em uma guerra declarada. Camila mantém uma estreita amizade de décadas com Sarah Ferguson, muitas vezes atuando como sua principal defensora no círculo íntimo da família real. Quando William tentou usar os arquivos do Departamento de Justiça como justificativa para a remoção imediata de Andrews e o corte total do acesso de Ferguson às propriedades reais, Camila interveio. Segundo relatos, ela disse ao rei que a abordagem de William era cruel e desnecessariamente corporativa, argumentando que a lealdade pessoal deveria prevalecer sobre as relações públicas. Mas William estava um passo à frente. Ele sabia que, ao proteger Ferguson, Camila estava, na prática, se vinculando ao escândalo Epstein. Nossa equipe de investigação descobriu que a equipe de William rastreou pelo menos 4 encontros privados entre Camila e Ferguson. Nas semanas que antecederam a prisão em Language Not Registered for Generation de fevereiro, esses encontros não constavam na agenda oficial da família real. Quando William confrontou Camila com esses dados de vigilância, a rainha consorte teria minimizado a situação, afirmando: não abandonarei meus amigos para satisfazer sua busca por uma imagem perfeita. Naquele momento, Camila, sem saber, assinou a sentença de morte para o seu próprio poder político. William usou a rebeldia dela como a prova definitiva de que a liderança atual estava comprometida pela emoção e pela lealdade à velha guarda. Ele apresentou ao rei uma escolha: ou permitir que o príncipe de Gales impusesse uma política de mãos limpas, ou assistir à ruína de toda a instituição na próxima rodada de vazamentos do Departamento de Justiça. Se você acha que William está sendo frio demais, ou se acredita que esse é exatamente o tipo de liderança que a monarquia precisa para sobreviver, queremos saber sua opinião. Digite Clearness nos comentários se você apoia a política de William, ou Traditional se você acha que Camila está certa em apoiar seus amigos. Certifique-se de estar inscrito e com as notificações ativadas, pois os documentos financeiros que revelaremos no próximo segmento mudarão tudo o que você pensava saber sobre o orçamento da família real. O pedido de dólares americanos, Language Not Registered for Generation, foi apenas a ponta do iceberg. Enquanto falamos, mais arquivos estão sendo decifrados, ligando o círculo social da própria rainha ao dossiê de Language Not Registered for Generation de fevereiro. O efeito dominó está acontecendo e William foi quem o iniciou. Fiquem atentos. Os acontecimentos desta manhã no Palácio de Buckingham expuseram uma fria realidade sistêmica. O príncipe William não é mais apenas o herdeiro. Ele é o diretor executivo interino da monarquia britânica. Nossa investigação sobre o dossiê de Language Not Registered for Generation de fevereiro revelou uma mudança estrutural massiva que fontes internas do palácio estão chamando de reforma do Vale do Silício. Durante séculos, a família real se baseou na tradição, no sentimentalismo e na influência discreta dos homens de terno e gravata. A partir de Language Not Registered for Generation, de março de Language Not Registered for Generation, essa era chega oficialmente ao fim. William substituiu esse modelo por um de eficiência tão implacável quanto eficaz. O verdadeiro motor dessa mudança de poder reside em 2 mecanismos específicos: a Duquesa da Cornualha e o controle dos alvarás reais. Quando William herdou o Ducado da Cornualha, uma propriedade bilionária, ele não se limitou a cobrar o aluguel. Ele iniciou uma auditoria rigorosa de todos os ativos, contratos e funcionários. Ele administra a propriedade como uma empresa de tecnologia de alto crescimento, exigindo transparência e resultados mensuráveis. Mas o verdadeiro poder da VT
O que temos discutido vem da recente transferência de autoridade sobre os alvarás reais. Historicamente, esses alvarás permitem que empresas exibam o brasão real, um símbolo de prestígio máximo e sucesso comercial. Ao obter o controle sobre quem recebe ou mantém esses alvarás, William agora detém as chaves econômicas do reino. Ele pode, efetivamente, levar à falência marcas associadas à velha guarda ou ao círculo íntimo da rainha Camila, com uma simples canetada. No centro desta monarquia de estilo corporativo está um novo conselho de administração, e sua integrante mais influente é Kate Middleton. Enquanto o público vê uma graciosa princesa de Gales, o dossiê de Language Not Registered for Generation, de fevereiro, a identifica como a diretora de estratégia do novo regime. Kate tem sido a responsável pela coordenação com equipes jurídicas e especialistas em relações públicas para garantir que cada movimento de William seja juridicamente inatacável. Um assessor do palácio, falando sob condição de anonimato, descreveu uma reunião na semana passada na qual Kate teria rejeitado uma sugestão de protocolo tradicional dizendo, e cito, "A tradição só tem valor se proporcionar estabilidade. Se isso servir de escudo para escândalos, torna-se um problema. O custo humano dessa eficiência está se tornando visível." O rei Charles, supostamente exausto pelos tratamentos contra o câncer e pelas consequências da prisão de Andrew, afastou-se da gestão diária da instituição. Durante uma reunião na Clarence House, há 3 dias, o rei teria examinado uma pilha de documentos de reorganização preparados pela equipe de Williams. Segundo uma testemunha, Charles se virou para seu secretário particular e sussurrou: "Está feito. O mundo agora pertence a William. Eu sou apenas o ocupante da cadeira." Essa admissão é um reconhecimento doloroso de que o peso da coroa já passou para a próxima geração. A tensão entre a nova monarquia corporativa e a antiga família real atingiu um ponto de ruptura há poucas horas. Enquanto William caminhava pelo salão principal do palácio esta manhã, seu telefone criptografado vibrou várias vezes com uma chamada da rainha Camila. Segundo 2 testemunhas, o príncipe nem sequer interrompeu o passo. Olhou para a tela, viu o nome e colocou o telefone com a tela virada para baixo sobre uma mesa lateral de mogno, sem atender. Um membro sênior da corte ouviu-o dizer a um assistente: "O tempo para negociações terminou às Language Not Registered for Generation da manhã. Agora estamos em modo de execução." Esta é a dura realidade de Language Not Registered for Generation de março. O poder não será entregue a William. Está sendo sistematicamente usurpado. Ele está eliminando as proteções emocionais que antes protegiam a família, substituindo-as por um sistema baseado no mérito, onde ninguém, nem mesmo a rainha consorte, está imune à supervisão. Se você acha que essa abordagem do Vale do Silício é a única maneira de salvar a monarquia do escândalo Andrew, digite modernizar nos comentários. Se você acha que essa eficiência fria está destruindo a alma da família real, digite tradição. Certifique-se de estar inscrito, porque o que vamos revelar no próximo segmento é a parte mais explosiva da nossa investigação. Obtivemos os detalhes da lista negra. William criou uma lista de associados da realeza que estão sendo permanentemente banidos do palácio sob sua nova autoridade. O primeiro nome dessa lista é de alguém que Camila passou toda a sua vida na realeza protegendo. Você não vai acreditar em quem é, fique ligado. A contraofensiva da rainha Camila começou precisamente às Language Not Registered for Generation H, Language Not Registered for Generation da manhã de hoje. Nossas fontes dentro do palácio relatam que uma série de vazamentos coordenados foram enviados a diversos veículos de mídia conservadores, todos direcionados a um único alvo: a princesa de Gales.
A narrativa que se propagava era a de que Kate Middleton, sob o pretexto de gestão de crise, estava orquestrando um golpe sutil para pressionar o rei a abdicar precocemente. Essa foi a tentativa desesperada de Camila de recuperar o controle da narrativa, pintando Kate como uma forasteira ambiciosa que manipulava um rei doente para garantir seu próprio futuro. Mas a insurgência de Camila esbarrou em um muro as Language Not Registered for Generation H, Language Not Registered for Generation, durante o que deveria ser um chá privado em Clarence House. A atmosfera naquela sala de chá foi descrita como sufocante. Segundo um assessor real de alto escalão, Camila não se conteve. Ela teria confrontado Kate diretamente, com a voz trêmula, numa mistura de raiva e exaustão. Testemunhas afirmam que a rainha consorte olhou para Kate e disse, e cito, "Não pense por um segundo que seu ato de salvadora está enganando alguém. Você está jogando um jogo perigoso, Catherine, agindo como arquiteta real, enquanto o rei ainda respira. Você está almejando a coroa antes mesmo de o trono estar aquecido." Por um instante, a sala ficou em silêncio. Segundo relatos, Kate não se abalou. Ela simplesmente permaneceu sentada, mantendo a compostura de princesa de ferro que aperfeiçoou ao longo da última década. Mas antes que pudesse responder, o príncipe William entrou na sala. Ele não veio para discutir, veio para pôr fim à guerra. William teria colocado uma pasta de couro preta sobre a mesa entre as duas mulheres. Dentro dela havia fotografias de vigilância em alta resolução, tiradas apenas Language Not Registered for Generation horas antes. Nossa equipe de investigação confirmou o conteúdo dessas fotos. As imagens mostram a rainha Camila entrando em um apartamento particular em Chelsea sob a proteção da escuridão. A pessoa com quem ela se encontraria era ninguém menos que Sarah Ferguson, a duquesa de York. Esse encontro foi uma violação direta do protocolo de segurança estabelecido por William após a prisão do príncipe Andrew em Language Not Registered for Generation de fevereiro. Enquanto o público era informado de que o palácio havia cortado todos os laços com o círculo de Andrew, a rainha consorte foi flagrada mantendo um canal secreto com a mesma pessoa que William havia considerado um risco permanente. A dinâmica de poder na sala mudou instantaneamente. A voz de William foi descrita como fria, cirúrgica e desprovida de qualquer calor familiar. Segundo relatos, ele apresentou uma escolha binária à sua madrasta. Ele disse a ela, e cito, "Chega de jogar dos dois lados. Você tem uma escolha a fazer antes do pôr do sol de hoje. Ou você aceita uma aposentadoria tranquila e permanente em Sandringham e se afasta de toda tomada de decisões estratégicas, ou estas fotografias, juntamente com os registros telefônicos que ligam seu escritório à equipe jurídica de Andrew, aparecerão acidentalmente na primeira página do The Sun amanhã de manhã." Isso não era uma sugestão. Foi um ultimato final do homem que agora detém o poder de veto sobre a monarquia britânica. William deixou claro que, se Camila optasse por continuar sua campanha difamatória contra Kate, ele divulgaria o dossiê de Language Not Registered for Generation de fevereiro na íntegra, expondo a verdadeira extensão da lealdade da rainha consorte ao círculo de Andrew. A escolha que Camila enfrenta é entre a rendição total e a ruína pública. Neste momento, os relatos indicam que a rainha consorte cancelou seus compromissos agendados para o restante da semana e se recolheu aos seus aposentos privados. A narrativa de salvadora que ela tentou usar contra Kate se voltou contra ela de forma espetacular. Agora, o mundo aguarda para ver se ela aceitará o exílio em Sandringham ou se tentará um último ataque kamikaze contra o príncipe de Gales. Se você está chocado com essa quebra do protocolo de segurança, precisamos da sua opinião. Comente rendição se acha que Camila deveria se retirar pacificamente para Sandringham ou expor se quer que William libere todos os arquivos. Agora,
Não se esqueça de curtir este vídeo para nos ajudar a contornar os filtros de censura que estão tentando suprimir esta notícia de última hora. Estamos a instantes de revelar o papel que Kate desempenhou na captura dessas imagens de vigilância. Fique ligado para a próxima atualização sobre esta crise em desenvolvimento. As Language Not Registered for Generation H deste caótico dia, Language Not Registered for Generation de março, de Language Not Registered for Generation, o foco de nossa investigação muda das muralhas públicas para a silenciosa sala de guerra de alta segurança na ala leste. Embora o príncipe William seja o rosto desta tomada de poder executiva, o dossiê de Language Not Registered for Generation de fevereiro identifica um mentor diferente nos bastidores. Esta é a fase Missão Cat da reestruturação da família real. O mundo sempre viu Catherine, a princesa de Gales, como a futura rainha sorridente e graciosa. Mas, a partir desta manhã, essa imagem foi permanentemente substituída por uma nova realidade. Kate não é mais a doce noiva da casa de Windsor. Ela emergiu como a mão de ferro em uma luva de veludo. Nossas fontes indicam que, enquanto Kate continua seus tratamentos preventivos, ela tem atuado como a principal responsável por lidar com os problemas legais mais tóxicos da monarquia. Enquanto a rainha Camila estava ocupada protegendo seu círculo social e Sarah Ferguson, Kate supostamente presidia reuniões à meia-noite com uma equipe especializada de consultores jurídicos estrangeiros. Seu objetivo era singular e implacável: construir uma barreira impenetrável entre a verba soberana, o dinheiro público que financia a monarquia e os crescentes custos legais associados à prisão de Andrew Mountbatten Windsor. Um consultor jurídico sênior, presente em uma reunião há 3 noites, descreveu o comportamento de Kate como assustadoramente preciso. Segundo essa testemunha, Kate sentou-se à cabeceira da mesa de mogno, cercada por pastas com dados financeiros, e deu uma ordem que não deixava espaço para sentimentalismos. Ela disse à equipe, e cito: "Não estamos aqui para salvar a reputação de um homem. Estamos aqui para salvar a coroa para o príncipe George. Se um único centavo do patrimônio real estiver ligado à defesa de Andrews, teremos falhado. Devemos desvinculá-lo legal e financeiramente hoje mesmo." Essa é a diferença fundamental entre as duas mulheres mais poderosas do palácio. Enquanto Camila vê a monarquia pela ótica da antiga lealdade e das amizades pessoais dos anos Language Not Registered for Generation, Kate a vê pela ótica da sobrevivência da dinastia. Para Kate, isso não é pessoal, é existencial. Ela sabe que a paciência do público com os escândalos da realeza chegou ao limite. Cada manchete sobre Andrew representa uma ameaça direta ao futuro reinado de seu filho mais velho, George. O drama nos bastidores se intensificou às Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation de hoje, quando surgiram relatos de que Kate havia autorizado pessoalmente a revogação de vários contratos de segurança privada para residências reais associadas à antiga guarda. Essa foi uma medida direta para eliminar os últimos vestígios da influência de Camila sobre os terrenos do palácio. Quando um funcionário do palácio questionou se a medida era muito agressiva, dado o clima atual, Kate teria respondido: "Estabilidade é um luxo que não temos mais." Esta é uma batalha pela alma da instituição. É uma guerra entre o passado sentimental e o futuro estratégico. Se você acredita que Kate está fazendo o necessário para proteger o futuro do príncipe George, clique no botão curtir agora mesmo. Queremos ver quantos de vocês apoiam a estratégia da Princesa de Ferro. Comente protetora se você está com Kate ou muito distante
se você acha que ela está sendo fria demais com a esposa do rei. Sua interação é vital, pois continuamos acompanhando esses movimentos em tempo real. À medida que nos aproximamos das horas finais deste ciclo de notícias de última hora, a pergunta permanece: a monarquia sobreviverá a essa purga interna? Kate conseguiu proteger os bens, mas o dano emocional à família pode ser irreparável. Em nosso próximo segmento, revelaremos o plano da regência, o passo final no projeto de William e Kate, para afastar oficialmente o rei e a rainha consorte de vez. Enquanto o sol começa a se pôr sobre as torres cinzentas de Londres, neste histórico Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation, a poeira finalmente assenta sobre um dia que alterou fundamentalmente a monarquia britânica. O palácio pode tentar manter seu silêncio estoico, mas a realidade agora é inegável. O Reino Unido é uma nação com 2 reis. Superficialmente, o rei Charles III permanece o soberano. Seu rosto nas notas e seu nome nos documentos. Mas nos corredores do poder, ele se tornou uma figura simbólica, um rei apenas no nome. A autoridade final agora reside no príncipe William. A ativação das cartas patentes secretas desta manhã não foi apenas uma atualização administrativa, foi um ataque cirúrgico. Enquanto o rei continua sua corajosa luta contra a doença, seu herdeiro passou as últimas Language Not Registered for Generation horas, desmantelando um século de intrigas palacianas. William agiu com uma frieza e precisão corporativa que deixaram a velha guarda em estado de choque absoluto. O reinado paralelo começou e sua prioridade número 1 é a proteção total da instituição, independentemente do custo pessoal para a família. A rainha Camila perdeu efetivamente seu lugar à mesa principal. Após a revelação de seus encontros clandestinos com Sarah Ferguson e suas tentativas de minar Kate Middleton, sua influência evaporou. Nossas fontes internas da inteligência sugerem que a duquesa de York possui um segundo conjunto de arquivos criptografados, memorandos que vão além do pedido de dólares americanos, Language Not Registered for Generation, e aprofundam-se nos arranjos financeiros privados da família real no início dos anos Language Not Registered for Generation. Se Ferguson se sentir encurralado pela política de Williams, a próxima explosão poderá ser ainda mais prejudicial do que a prisão de Andrew. A questão que mantém os funcionários do palácio em silêncio, a portas fechadas, é simples. Quem será o próximo alvo da nova autoridade de William? Estará ele se preparando para romper definitivamente com o príncipe Harry, usando os novos protocolos de segurança para banir permanentemente o Duque de Sussex da família real? Ou o maior perigo é, na verdade, a saúde da própria princesa de Gales? Kate emergiu como a verdadeira estrategista desta nova era. Mas o desgaste físico de lidar com uma crise constitucional enquanto se submete a um tratamento preventivo é imenso. Se a mão de ferro do novo regime vacilar, toda a estrutura que William construiu até hoje poderá desmoronar. A era do rei do povo está chegando ao fim, dando lugar à do rei da instituição. William está construindo um império que não comete erros. Mas, ao fazer isso, está criando um palácio de vidro, onde cada segredo é uma potencial brecha. Esta é uma notícia de última hora que continuará a se desenvolver à medida que o mundo acorda para uma monarquia reestruturada amanhã. Agora, queremos saber a sua opinião. As posições foram definidas. Você está com o time William e seu compromisso implacável com o futuro da coroa? Ou está com o time Camila, que acredita que lealdade e tradição jamais devem ser sacrificadas em nome da eficiência corporativa? Deixe um comentário abaixo, seja do time William ou do time Camila, e explique o porquê. Obrigado por assistir e mantenha-se vigilante.